Oi meninas, tudo bem com vocês? Bom, esse é mais um vídeo para o nosso canal. E hoje a gente tá num cenário diferente, a gente tá na cozinha. A Ana está preparando o almoço. Geralmente às sextas-feiras eu almoço aqui, então a gente aproveita para gravar. E aproveitando esse momento, a gente vai falar um pouco sobre alimentação. E é algo muito importante, né, gente? Porque é um dos fatores para a gente viver saudável, viver bem, né? Não só atividade física, mas a alimentação tem seu lugar e é um lugar fundamental. E hoje a gente vai fazer um pouquinho da nossa rotina, que é a rotina de sexta-feira. Sexta-feira aqui em casa é um dia atípico, porque não se trabalha, vamos dizer assim. Um dia sabático. Mas é aquele assim, enquanto descansa, carrega pedra. É assim. Então, hoje eu não tenho ninguém aqui para me ajudar e a gente é que prepara o almoço mesmo. Todo mundo almoça aqui em casa hoje. E aí a gente faz também uma coisinha mais lightzinha. E mais fácil também, né? De fazer 2 pratos e tá ótimo. Porque eu amo cozinhar, mas eu amo cozinhar assim. Uma carne e uma salada e um arrozinho. Peixe. Agora, arroz, feijão, não sei o quê, frango, angu. Aí a gente deixa pra Kel, né? Que ama fazer isso. Mas, gente, bom, falando um pouquinho, né, sobre a nossa alimentação. Assim, enquanto isso, eu vou ali picar uns negocinhos. Inclusive, tem muita gente que acha que o que emagrece, né, é o treino. Eu tenho que treinar pesado. Mas, na verdade, é a alimentação, né? A gente chama hoje em dia de déficit calórico, né? Que é comer menos do que você gasta. Mas não adianta nada você treinar super bem, né? Se a sua alimentação não tiver de acordo. E assim, eu vejo que também tem muitas pessoas que falam assim, pra mim é muito difícil alimentar bem. Gente, pra todo mundo é muito difícil, né? Principalmente começar a se alimentar bem. Eu, na minha infância, a minha mãe, meu pai, assim, por querer dar tudo pra gente, né, por não ter tido isso, a gente sempre tinha muito disponível em casa, biscoito, refrigerante. Só que, inclusive, eu fui uma criança gordinha, né, com sobrepeso. Só que depois de um tempo, minha mãe vendo isso, ela tomou uma decisão, falou, não, agora não vai ter essas coisas aqui em casa, e teve uma mudança, né, nessa alimentação. Foi quando ela me inseriu também no mundo do esporte, assim. Me colocou na natação. Depois da natação, eu fui pro taekwondo. Foi quando eu emagreci muito, porque a gente fazia o aquecimento correndo em volta de quarteirão. E aí eu me apaixonei, assim, por esse meio da atividade física. Com 15 anos, eu comecei também na musculação. E envolvendo isso, a alimentação veio junto, né? Eu comecei também a melhorar minha alimentação. Lá em casa tinha, né, biscoito recheado, essas coisas que depois minha mãe cortou, mas também tinha muita fruta, muita verdura. Então, e depois de um tempo eu comecei a comer mais ainda, me apaixonar muito por essa área, assim, de alimentação saudável. Tanto que eu escolhi uma faculdade, né, que foi a nutrição, que envolvesse isso, que envolvesse esse mundo. Em 2019 eu formei em nutrição e desde então, gente, eu sempre gosto de me alimentar bem. A introdução alimentar da Cacá, né, que é minha filha, eu aprendi a comer outras frutas e verduras que eu não comia, porque eu tinha que ser exemplo para ela ali. E aí eu acabei experimentando coisa nova que antes eu não comia e comecei a gostar. E essa questão também de filho, né, que a gente quer que os filhos se alimentem bem, não adianta a gente querer se a gente não é o exemplo para eles ali. Eu fico vendo, assim, muitos pais que ficam doidos para o filho comer uma fruta, uma verdura, mas acaba não comendo isso. E a criança, ele vai de acordo com a rotina. Eles não têm dinheiro para ir para o supermercado comprar, eles não têm noção de nada. Eles vão comer, eles vão se alimentar daquilo que é oferecido. Então, eu me importava muito com essa alimentação, com a alimentação da Cata nesse sentido, né? E acabou que tinha coisa que ela experimentava, não gostava, eu tentava de novo. Ela me via comendo, queria comer do meu prato. E hoje, as pessoas quando veem ela... Detesto cascalho, gente. Eu também. Aí eu já deixo ele
Compra ele descascadinho na geladeira, que é eu ótimo, sou né, time comprar alho descascado. A minha mãe já gosta de comprar com casca e descascar. Deus me livre. Eles Comenta falam aqui. que dá um gostinho melhor na comida. É até verdade eu isso. também acho. Mas na praticidade desse aqui, a gente nem... Vale a pena ter um gostinho diferente. Ai, ai. Esse barulho tá atrapalhando aí? Porque eu também gosto da moda antiga, gente. Adoro o socadorzinho. Eu tenho ali um monte de coisinha, mas esse aí aqui... eu já não. Eu já gosto do triturador elétrico. Comenta aqui, ó, nos comentários qual tipo de alho que você gosta aí, ó, descascado, com casca. Mas enfim, a nossa alimentação, né, é o exemplo para os nossos filhos. E tudo, eu acho que na vida a gente precisa começar. Se hoje a sua alimentação não é tão boa, basta você querer mudar isso, né? Querer experimentar coisas novas. De verdade, eu sou a prova viva de que a gente experimentando algo novo, a gente pode gostar. Eu não comia, quando eu cheguei aqui na Tércia, eu não comia camarão, eu não comia peixe, que mais? Polvo. Nada de frutos do mar, nada. E várias outras coisas assim que eu não tinha costume de comer. E com o tempo, não foi de primeira, tá? Com o tempo, eu fui experimentando e fui vendo que várias vezes, gente, teve almoço aqui em casa e ela fala, ai, peixe, ai, bacalhau, ai, nossa, bacalhau, eu não comi de jeito nenhum. Eu tô fazendo errado. Oi? Olha, por isso que eu tô vendo, gente, que tá pegando só ali, voltando. Porque a gente tinha colocado a câmera, na verdade eu, né, desculpem, a câmera do formato em pé, né? E é deitado, gente. Mas olha... Vocês verem, gente, que é bem o dia a dia nosso mesmo. Até isso a gente... Ai, Senhor, dá-me sabedoria. Mas eu não vou deletar a primeira parte, que ficou tão legal. A gente já tinha conversado um tanto, então vai ficar uma parte... seguir daqui. Vai ficar uma parte em pé e deitado, por favor, entendam. Mas sobre experimentar, né, algo novo. Eu acho que vale super a pena, se isso fizer sentido pra você. Minha trempa aqui tá com problema. Só acende. Conheci. Não acende no automático. Mas eu acho que vale Inclusive, hoje nós vamos fazer um bobó de camarão. Que aí, ó, não comia de jeito nenhum. Não comia. Hoje eu até repito. Mas eu acho que vale a pena, sabe? A gente começar. Tem uma prima minha que várias vezes no Instagram eu sempre fiz projetinho assim pra ajudar as pessoas, as mulheres, né, a se alimentarem melhor, a treinar. E aí eu fazia grupo no WhatsApp. E essa prima minha entrou, ela não comia, gente, nenhuma fruta, nenhuma mesmo, nem legumes. Aí, essa semana a gente encontrou para um evento lá de família, e ela falou assim, Mari, desde aquele projeto que já tem um tempo, que você me ensinou a comer fruta, falando que eu tinha que comer, né, no café da manhã, à tarde, e os legumes na hora do almoço, eu não consigo mais parar, eu não consigo mais abrir mão desses alimentos. Eu falei, é isso, você aprendeu, né, e você quis. E não é só por estética, gente, é saúde, sabe? O Senhor, foi Deus que criou esses alimentos. Tudo bem que hoje tem processo, né? Tem Facilita a vida da gente, claro, né, Mari? Mas eu falo que tudo que vem das mãos dele ainda tem algo dele, né? Sim. Quando a gente pega, que aí a gente começa a dar uma pioradinha aí, mas... Tem remédio, coloca remédio e tudo mais, mas mesmo assim... ainda supera essas coisas, né? Que é o natural. Que é industrializado. Olha, só da gente pensar assim que o Senhor deixou várias frutas, né, com vários sabores, texturas diferentes. Gente, um alimento que sai um caldo de dentro dele, sabe? Igual a laranja. É algo assim do Senhor mesmo. E uma laranja não tem o mesmo sabor da outra laranja, né? Uma tá mais docinha, outra mais azedinha. Que delícia que é isso. E as verduras, os legumes, que sabendo que naquele alimento ali a gente tem vitaminas, minerais, que faz bem para o nosso corpo, por que não dar uma chance, né, de experimentar, de comer algo novo? Porque também as pessoas têm a mentalidade de que o alimento tem que ser sem graça. Nossa, gente, é uma abobrinha. Mas coloca um tempero legal. Hoje em dia tem a páprica, né, que todo mundo usa para tudo. Coloca lá um tempero legal, tempera aquilo ali, come, tenha prazer também. Mas não é sem graça, é gostoso. O problema é que a indústria, ela te oferece algo que vicia o seu paladar. Sim. Então, você acha que o outro, né,
que aquele alimento é mais gostoso que o saudável. Mas na verdade é porque você tem um víciozinho ali, embutido ali, que você às vezes não percebe. Mas assim, uma comida feitinha na hora é uma delícia, né? E saudável. Isso que a Natécia falou é muito interessante, porque quanto mais você come, né? A gente come, assim, alimentos processados, ultraprocessados, mais o nosso paladar vai querer essas coisas. E mais difícil não é impossível, tá? A gente consegue, sim, mudar. Em pouco tempo a gente muda. O paladar, que a gente até chama de paladar infantil, porque só quer comer essas bobagens. Mas é mais difícil mesmo, porque você sempre está dando ao seu corpo algo que vai muito gostoso, muito saboroso, mas não é algo que seja realmente bom nutricionalmente falando. E outra coisa, gente, é mais barato o natural do que o industrial. E o povo fala que não, né? E o povo fala que não. Mas você vai no sacolão, você compra uma quantidade de coisas Ontem que eu dá fiz... pra uma semana inteira. Ontem eu fiz sacolão. Olha pra você ver, tudo tava lá, batata doce, batata normal, batata normal não, cenoura, beterraba, abobrinha, tudo isso. Tava R$3,98 o quilo. Olha pra você ver. E a quantidade que vem? E a quantidade de coisas que você faz com isso. Se você colocar uma cenoura, uma abobrinha, uma beterraba e uma batata, qualquer uma delas, e fizer um mixzinho de... Nossa. É uma travessona. A gente faz aqui, né? Eu comecei a fazer lá na minha mãe, que é chuchu, abobrinha, cenoura e tudo assado. Eu peguei essa ideia. E a Natécia pegou a ideia, tudo assado assim pra semana e já deixa na geladeira. Porque a gente sabe também, né, que a vida é mais corrida, agitada. Todo dia você tem que ir lá cortar. Não, faz uma travessa já grande, assim, de vários legumes assados e já deixa na sua geladeira. Você quer quente, você esquenta. Você quer geladinho, tira da geladeira. Exatamente. E aí tem gente que chega e fala, mas perde os nutrientes. Gente, é melhor diminuir os nutrientes do que não comer nada. Não é verdade? E outra coisa também que já ajuda, já deixar as frutas já lavadinhas na geladeira, já preparadas. Você vai ter você vai gastar, investir o seu tempo ali, né, pra lavar, pra cortar, mas depois, na hora de comer, você não vai ficar com preguiça. Se você fizer sacolão uma vez por semana, chega, lava tudo, guarda, condiciona bem na geladeira, nos lugares que tem, é fácil. Principalmente com criança, gente. Fruta tem que estar acessível para ela, porque senão ela vai no biscoito, porque o biscoito é mais fácil, um iogurte, um todinho, a criança vai. Agora, se tem uma fruta, exatamente. Ela e vai essa lá. questão também, igual a Natécia falou, né, vai no biscoito, vai... Se você tem muita dificuldade de não comer essas coisas, é preferível você não comprar. Porque se tiver disponível ali, você vai querer. No meu caso, por exemplo, eu falar pra você que eu não gosto, hoje eu não faço parte mais da minha alimentação, mas se eu falar pra você que eu não gosto de biscoito recheado, que biscoito recheado é ruim pra saúde, mas é gostoso de se comer, né? Se eu comprasse essas coisas lá em casa e tivesse lá, eu iria comer até acabar o pacote, eu, me conhecendo. Então eu prefiro não comprar e não ter disponível mesmo na minha casa, sabendo, me conhecendo, né? É uma coisa que também Diogo não gosta, a Cata não tem costume de comer. Não, a gente não compra esse negócio. A gente brinca que a gente nem passa no corredor mesmo do supermercado. A gente já pula eles assim, porque não é coisa que faz parte. É uma boa estratégia isso aí. Não é uma coisa que porque faz parte da nossa rotina. Porque se tiver com fome fazendo compra, você acaba comprando essas coisas. E deixando lá, sendo que vai ser algo que não vai ser bom pra mim, né? E nem pra minha filha. Se não é bom pra mim, pra que eu vou oferecer pro meu filho? E outra coisa também, e pode parecer que não, mas eu gosto de comer um docinho todos os dias. Porque eu sei também que se eu me privar desse docinho, e entenda esse docinho, eu como assim, 2 quadradinhos de chocolate meio amargo, ou então até do normal mesmo, um docinho que a Natécia faz aqui, a gente come depois do almoço, sempre depois de alguma refeição, né? Sempre. Que é uma estratégia, né, Mari? A gente aprendeu na academia do jejum. Que é uma estratégia para você não ter aquele pico glicêmico. Por exemplo, tô no meio da tarde vou ali comer um doce. Não faça isso, porque todas as vezes que a gente para de comer algo, né, a gente alimentou e fica um tempo sem se alimentar, é como se a gente estivesse entrando em jejum de novo, ou seja, nosso corpo não está recebendo nada ali, ele está linear. Aí agora, do nada, você vai lá e come um doce, dá um pico glicêmico muito alto. Diferente se você fez uma refeição, né? Você fez um lanche da tarde ou então almoçou
E aí a insulina já vai estar sendo liberada aos poucos para já essa tá em comida. funcionamento ali, né? Então quando você come o docinho, não vai ter aquele pico glicêmico. Então sempre, gente, essa dica é de ouro. Se você for comer algum doce, alguma sobremesa, coma após alguma refeição. Aliás, gente, sobre essa questão aí, eu particularmente, eu detesto proibições. Detesto. Sacrifício, E na Bíblia também. E fala mesmo de alimentos que seriam proibidos, de alimentos que seriam proibidos no final dos tempos. E a palavra de Deus nos chama atenção para esse fato. Olha, cuidado com isso. Porque tudo que recebido com ações de graça é santificado, gente. Eu vou te falar a verdade, que até um biscoito, um pacote de biscoito recheado, você dá, Senhor, obrigada por isso aqui, recebe é santificado ali, o Senhor coloca alguma graça ali, eu creio nisso. Agora, por outro lado também, a gente tem que ser prudente, né? Fazer as coisas corretas, não ficar tentando também a Deus com essas alimentações loucas e falar, não, tá tudo bem, eu consagro a Deus e ponto. Não é isso que eu estou falando. Não estou falando nem de um extremo nem de outro. Mas as proibições, geralmente, elas não se sustentam. Sim. Então, por que você não pode comer um bolo de chocolate? Pode. Pode, depois sim. Você pode até dar aquela receitinha do bolo de chocolate. É maravilhoso, rapidinho de fazer, altamente proteico, saudável, com coisas boas. Pode se comer assim. Eu tenho um arrependimento tão grande que meu pai, ele viaja muito. E aí ele geralmente vai muito pro sul e tudo mais. E aí no dia do meu aniversário, ele chegou lá em casa com um tanto de cuca, que é mais comum, acho que no sul, né? É um doce, assim, tipo um pão, com uns recheios dentro, mas muitas mesmo. E aí ele chegou lá em casa e falou assim, Mari, eu trouxe pra você, pro seu aniversário, porque meu pai é sempre assim, ele gosta de agradar, né? Trouxe pra você, pro seu aniversário. Aí a aeromoça até falou assim, nossa, moço, que tanto você tá levando, você não quer me dar uma? Não, ele falou assim, não, é pra minha filha. Só que quando ele chegou, eu falei assim, ô pai, mas eu tô eu tava, não era nem voto, não. Como que fala, gente? Não é voto, mas eu tava de jejum? Não é jejum também. Mas eu não queria, sabe aquela faixa assim, eu vou ficar 20 dias sem comer doce? Não é promessa também, não. Pra desintoxicar, né? Falei assim, pai, mas eu tô sem comer doce, obrigada pela sua atitude, mas eu não posso comer, porque eu tô fazendo um voto de doce. Mas vou congelar uns pedacinhos. Gente, quem disse que depois eu congelei o trem? Quem disse que eu comi o negócio depois? Agora, Não, eu nem lembrei. Não era uma questão de voto pro Senhor, não era um jejum pro Senhor, era coisa minha, assim, de falar a verdade, de estética mesmo. Sendo que naquele momento eu poderia ter quebrado aquilo, experimentado, né? Agradado meu pai, porque ele quis me agradar. Acabou que eu nem experimentei, nem sei o sabor do negócio, porque eu tava lá com esse trem de doce. Então essas restrições... Que em festa, por exemplo. Gente, eu arrependi. Não precisa comer muito, mas pode comer um brigadeiro, alguma coisa. Não é nada, né? Eu acho que é saber escolher. Exatamente. É escolher. Hoje em dia as pessoas vão pra festa, gente, nem é pra prestigiar a pessoa mais não. O que vai ter de comida? É já pensando na comida. É algo assim, você pode comer? Pode. Mas experimenta um negócio. Não vai também... O que eu gosto de fazer numa estratégia é ir de barriga completamente vazia. Isso é fria. É sempre bom você comer uma proteína antes, porque geralmente nesses eventos, né? Vou lá fora bater isso aqui, porque senão vai ter um barulhão aí. Geralmente tem mais carboidrato e menos proteína, então já come uma proteína antes, né? Uma fruta depois de comer a proteína e já vai para não ter que ficar descontando tudo nos salgadinhos que tem lá. Depois no doce, escolhe uns 3 assim que você gosta. Eu vejo o povo atacando a mesa assim, ó, pegando tudo na mão, levando para casa. Pra quê? Tem aquele momento ali, come ali, experimenta. Pra quê ter que extrapolar, né? E depois até arrepender. Porque eu já passei por isso, eu não sei você, mas de chegar em aniversário e ficar comendo demais, até mais do que eu aguento, e depois arrepender. Nossa, pra que eu fui comer isso tudo? A gente tem que ter um equilíbrio, né, também. Não chegar em festa e não querer comer nada, porque eu conheço pessoas, assim, que chegam e não comem nada, que deixa de aproveitar o momento, né, de estar ali, porque também o comer, né, o estar na mesa é comunhão.
trocando experiências, é estar ali. Mas ter um equilíbrio, também não ser guloso demais, né? Não querer comer tudo. E, gente, por ter formado em nutrição, eu já fiz muita dieta, né? Pra mim mesma, assim. Também já fui em amigas que formaram na nutrição pra fazer uma dieta específica, né? Que já estão mais na área. Já segui dieta pesando em balança. Só que hoje, assim, a única coisa que eu gosto mais ou menos de pesar quando eu tô em casa, mas hoje, como eu já pesei muito, eu tenho mais noção, é proteína, pra gente não comer pouca proteína, né? Porque é o que acontece. A gente tem pessoas que geralmente no café da manhã deixam de comer proteína, aí no lanche da tarde também, que é mais difícil, né? E só que assim, hoje, aprendendo sobre o jejum também e sobre alimentação em geral, eu já sei mais ou menos montar uma refeição super equilibrada que tenha carboidrato, gordura e proteína. O que é então, né? Você acha que vale a pena a gente falar o que são esses grupos alimentares? Eu acho. Então, o carboidrato geralmente é arroz, macarrão, tapioca, pão. As gorduras boas, né, são castanhas, abacate, o azeite, mas elas têm um pouquinho mais, né, como o próprio nome já fala, de gordura na composição e proteína, né, que é frango, carne, whey, ovo, queijo. Então, assim, a gente tem que incluir. E o carboidrato é sempre o vilão, gente, da história, mas ele não é. Todo mundo quer comer, cortar o pão, cortar o arroz. Eu já fiz isso uma vez e foi até a Mari que me corrigiu. E realmente estava me prejudicando isso. Não é que eu cortava, né? Porque eu não gosto de... Mas assim, eu comia muito pouco, mas muito pouco. Pra ela que treina, porque ela treina todos os dias, né? De segunda a sábado. Então ela tava tirando o arroz não arroz não, era pão, né? Tava diminuindo algumas coisas assim. Não é? Porque eu até não sou muito chegada também, não. Só que, o que acontece? Pra quem treina, o carboidrato é muito importante pro ganho de massa. E aí a pessoa acaba ficando flácida. Só que se a gente tem um equilíbrio na refeição, né? O que falta mesmo da gente incluir é a proteína. O que eu vejo, assim, a maioria das pessoas. Você pode comer um pão? Pode, mas inclui alguma proteína junto com ele, um ovo, um frango desfiado, né? Tem até gente que leva pro serviço, eu acho um super lanche, tipo um patezinho com atum, com frango desfiado, sempre incluir. Nunca comer o carboidrato isolado, sozinho, até fruta, tá, gente? Fruta é bom a gente comer depois de uma proteína, porque é fruta, é saudável, mas tem a frutose, a gente já falou até isso em outro vídeo, que aumenta a glicose, então se junto com alguma proteína, não deixa subir tanto a glicose. Mas hoje em dia a gente já sabe, né, Nath, montar uma refeição. É importante aprender a fazer isso, a saber colocar. E o jejum, eu acho ele, primeiro que ele é bíblico, né? Desde a época de Jesus já fazia jejum. Claro que o jejum bíblico ele tem um fundamento diferente, né? Sim. Mais espiritual. Mas traz uma saúde e esse povo antigo não é bobo e o Senhor muito menos. Só a gente ir pro lado, né? Antes, assim, o povo precisava caçar o próprio alimento. Não tinha comida, assim, toda hora. Então, fazia o jejum. Forçado, mas fazia, sem saber o que é. E era até bom, né? Hoje não, hoje a gente tem muita comida disponível, né? Só a gente ir no supermercado, tanta coisa que tem ali disponível na nossa casa, assim. Para mim, o grande... O fator mesmo de obesidade hoje que tem é essa oferta gigante de coisas. E as pessoas começam a se render a isso, né? A comer mais do que deveria. E o jejum vem para dar um start no corpo, né? Não, vou ficar um tempo sem me alimentar. Porque precisa se recuperar, gente. Uma casa precisa de parar um dia e ser limpa, não é? Não tem um dia que você tira a faxina? O jejum é como se fosse uma faxina, né, Mara? E ele renova as nossas células, gente. Ele já é cientificamente, já é comprovado cientificamente que ele renova as nossas células, né? Ele dá mais longevidade. Então, se é uma coisa tão boa assim, por que não fazer? Né? E quando a gente pensa em jejum, fala assim, ai meu Deus, mas é muito tempo sem comer. Vou desmaiar. Primeiro, gente, que
Só de tempo que você dorme aí, você já ganha umas 8, 10 horas. Em jejum. Em jejum. Então você já faz sem nem... Sem grande sem sacrifício. propósito, assim. Aí você já ganha aí, só de dormir, um tanto de horas. Se você acorda... Até pra fazer exame, quando você tem que fazer exame, você fica em jejum, tranquilo. Eu, por exemplo, funciona o jejum pra mim de pular. Na verdade, café da manhã. eu acho que todo mundo deveria fazer pelo menos 12 horas de jejum, né? A gente gosta tanto do jejum que a gente fez um curso de jejum. Fizemos. Porque tem o jeito certo mesmo, né? Antes a gente podia fazer jejum, mas quebrava o jejum. O que é quebrar o jejum? A primeira refeição, né? Após o jejum, a gente quebrava do jeito errado. Então, assim, realmente, todo mundo deveria fazer pelo menos 12 horas, sabe? Descansar um pouco o corpo. O que é 12 horas? Jantei 8 horas da noite, 8 horas do dia seguinte, eu posso comer de novo. É muito simples. O jejum de 12 horas, assim, é facílimo. Olha pra você ver, gente, esse tempinho que a gente tá conversando aqui, olha pra você ver como é que você faz um bobó de camarão numa rapidez. Ai, cadê seu celular? Que aí depois eu pego... Super fácil de fazer. E olha que eu cheguei da rua, o camarão tava congelado. E eu já descongelei ele aí. Peraí. E já... E olha pra você ver, mandioca, alho, cebola, que delícia. tomate e camarão. Ainda vai entrar um coentrozinho aqui. Que o Diogo tá trazendo. Olha que lindo. Olha pra você ver. Eu vou colocar um leitinho de coco aqui ainda. Delícia. Mas mais na hora de servir. Mas voltando pro jejum, o interessante também é você mesclar as horas, né? Um dia eu faço 12, outro dia 14. Isso é super importante pro seu corpo, para você realmente Mas surpreender o seu corpo. E pra quem quer começar, faz uma semaninha só de 12, pra você ver como que você já vai dar vale a pena, aquela gente. melhorada, não é? Só de 12 horas, assim, ó. Ou se janta mais, o ideal, gente, é jantar mais cedo, né? Porque à noite nosso corpo já tá desacelerando, né? O metabolismo já não tá igual ao acordar. Então, tem a confusão. E dá pra você administrar jantando mais cedo, né, Mari? Jantando mais cedo. O ideal é jantar um pouquinho mais cedo, né? Olha pra você ver, você já vai ter um ganho. Se você janta 8 horas da noite e no outro dia, 8 horas, você vai tomar um café, já são 12 horas de jejum aí. Você já ganhou um tantão aí. Mas tenta, pelo menos assim, ó, 12 horas numa semana. Conseguiu? Vai mesclando 12, 14 na segunda semana. E é bem gostoso, dar um start mesmo, assim, no corpo. É interessante, vale a pena tentar. Mas o jejum também não é, né, assim, se a pessoa não consegue fazer, eu acho que todo mundo consegue e ele foi feito para todo mundo. Eu acredito nisso. Mas se você não consegue fazer, não tem problema. Só de melhorar a sua alimentação, só de incluir frutas, verduras e proteína em todas as refeições, já é um grande começo para melhorar a alimentação. Essa questão do jejum, gente, ela é tão importante que até você fala assim, mas eu não... Vamos supor que você não queira emagrecer, que não é o meu caso, né? Eu não quero emagrecer. Mas ele traz sobre a gente Parece que a gente desinflama, tira... Eu me sinto até mais animada. Fica desinchada, sabe? O abdômen parece que ele não fica estufado, não sei. Olha, ele funciona super bem para mim. Você dorme melhor, você fica mais ativo, a sua concentração melhora. Um dos motivos, inclusive, do jejum instruído biblicamente é para você ficar mais concentrado ainda na palavra de Deus. E funciona de verdade. E também para mostrar para o seu corpo que quem manda você, não é o seu estômago que manda em você. Porque isso é a liberdade de escolha, você escolher. Não, eu vou comer agora. Não, eu não vou comer agora. Eu vou comer isso. Não, não vou comer. Isso é liberdade. E tem gente que fala, eu não consigo, é maior que eu. Não, aí isso é fraqueza. Consegue. Essa questão de você jantar um pouquinho mais cedo e jogar o seu café da manhã mais tarde, isso já te traz um benefício gigante, porque junta aí com as horas de sono, você vai ter um tempo de jejum maravilhoso, que vai realmente fazer
efeito. Tem estudos, gente, alguns médicos, a gente teve uma amiga recente que passou por um caso de câncer e o médico dela falou que 18 horas de jejum, 18 horas. Indicou para ela, né? Uhum. Faz 18 horas de jejum, claro que assim, mínima, tá? Se puder fazer 24, melhor ainda, mas no caso dela, que ela estava doente. Parece que as células... Para renovar as células. Parece que o corpo, nesse período de jejum, passa uma certa hora, essas 12 horas que a gente falou que é o jejum... É o mínimo, né? Metabólico. Assim, o metabólico. Passado esse período... Fisiológico. Fisiológico, é o fisiológico. Passado esse período, que é esse jejum fisiológico, é esse jejum que você está dormindo, que esse intervalo mesmo de sono, de noite. Que todo mundo faz. É o fisiológico. Passado esse tempo do fisiológico, o corpo começa com uma faxina mesmo. Chama autofagia. As células começa a botar para fora as células que não estão, né, prestando mais. E as células cancerígenas vão junto com isso aqui. Foi o que o médico relatou, né? Relatou para ela, sugeriu que ela fizesse, inclusive, e funciona, gente. O jejum, eu vou te falar a verdade, que hoje, para mim, ele não é restritivo. E outra coisa, ele não te deixa também desesperado por comida, porque você já vai ficar em jejum. Eu já mando assim pro meu cérebro, ó, hoje a gente vai ficar em 14 horas, então pode ter comida. Eu posso fazer café da manhã pro Diogo, que eu não vou comer, eu sei, tô sentindo ali... mas a barriga ronca de manhã. Vai roncar mesmo, porque você sempre tá acostumado a comer naquele horário. Se você faz o jejum, né, e pula aquela refeição, sua barriga vai roncar. Vai falar, opa, tá faltando alguma coisa aqui. Mas não é normal isso. Não é, que eu vou desmaiar. E outra coisa, gente, jejum é super compatível com água. Tem que beber muita água, porque se você não bebe água, o seu corpo acaba retendo. E aí, em vez, né, de ajudar a emagrecer, ajudar nesses processos todos, vai ter um resultado reverso. E colocar um pouquinho de sal na água. Sal integral, né, gente? Quando a gente fala sal aqui, porque eu não uso esse sal refinado de supermercado, a gente não usa. Isso é abolido aqui em casa. Inclusive, busca aí sobre o sal integral. Vale a pena mudar. É outra coisa. Quase que tem temas, gente, pra gente falar só do sal, só do jejum, porque é tanta coisa interessante isso que a gente aprendeu muito lá no curso. Fazer, né, aprofundar mais a Academia do Jejum. É só procurar no Instagram que tem. Vale muito a pena, né? Lá tem médicos, assim, tem nutricionistas super conceituados. E vale a pena. Que vale a pena. A gente aprende muita coisa. Muita coisa que a gente não faz é por falta de conhecimento. E lá a gente aprende um monte de coisa. Eu não sou nutricionista para falar disso, mas eu sei aplicado aqui em casa, sabe? Como que um sal integral, ele é bom, né? Ele é melhor e te ajuda aí até com essa questão de pressão alta, que eu não estou prescrevendo nada, evidentemente, mas a gente está falando, né? A gente podia começar a fazer uns videozinhos de alguns alimentos que são super práticos, fáceis, rápidos, né? Que, gente, que dá para comer bem, comer saudável. Dá, mas dá mesmo. Aproveita, gente, e já deixa aqui nos comentários também se vocês querem receitinhas, porque eu amo, né, essa área. Eu gosto de fazer. No meu Instagram teve um tempo que eu fazia muita receitinha saudável e tinha gente que eu encontrava, inclusive aqui na célula, falando, Nari, eu tô fazendo as receitinhas tudo, que delícia! Então, a gente pode trazer aqui também, né? É muito gostoso, gente, mas é muito gostoso mesmo. E outra coisa, essa mudança de hábito, né, de alimentação, depois você vai ver que você não consegue voltar a comer o que você comia antes. É uma mudança de paladar. Esses dias mesmo tinha um relato das meninas lá que fazem um treino com a Nath, né, que é a personal, falando, gente, tem 1 ano que eu mudei minha alimentação, que eu mudei treino, e eu não consigo mais ser quem eu era. E ela estava com uma doença mesmo. O médico estava achando que ela já estava com uma doença assim, uma gordura, mais grave, né? Mais grave no fígado. No autoimune, uma doença autoimune. E aí ele viu que não, que era por conta da alimentação.
dela, né? E aí ela mudou a alimentação e ele falou, olha, essa gordura saiu, nem é doença, era mesmo hábito. mesmo má alimentação. E aí ela falou, não, nem consigo mais voltar. A Viviane Martinello também, uma pastora que a gente gosta de ver os vídeos dela, ela quase teve que tirar o útero dela. Mas mudando a alimentação dela, era só Sarou. inflamação e foi sarada, foi curada. Não precisou tirar o útero. Então, assim, a alimentação é algo muito sério, que faz uma mudança mesmo drástica. Vale a pena investir nisso. Ah, não, mas chegou uma princesa maravilhosa aqui agora. Agora a gente vai fazer um arrozinho aqui, com bastante alho, pra gente, pra acompanhar esse bobó. E aí daqui a pouco a gente mostra pra vocês a mesa posta. Porque chegou uma princesa aqui maravilhosa, na frente de vovó. Linda. E é isso, gente, uma mudança de hábitos, né? Decisão. Né? É igual perdão. É decisão. Se você decidiu mudar e mudando mesmo, né, a alimentação da casa em si, vai valer a pena, vocês vão ver. Vai, gente, vale a pena mesmo. É muito mais do que estética. É saúde. É isso aí.